ou algo afim, né? Eu gostaria de deixar essa pergunta, não sei se ficou claro, professor, Rita, Ficou parente. sim, querido, ficou claríssimo, Elderson. Muito boa a sua provocação. Então, eu passo para você agora. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco. Dizer da alegria de estar aqui nesse momento, né, participando dessa. Eu gosto de dizer que é uma roda de conversa, embora eu inicie falando, mas a gente vai abrir, né? A dinâmica é essa, para que vocês participem e para que vocês, né, a partir das experiências que vocês trazem, do que vocês estão vivenciando, vocês consigam, né, expressar aqui nesse canal, né, que é criado pelo People, para que a gente conheça, né, um pouco mais da realidade de cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer, né, o convite aqui da coordenação do People para que eu estivesse, né, nessa interação muito necessária, que para mim é muito enriquecedora, né? Eu prezo por esses momentos, embora a gente tenha uma agenda bastante pesada, bastante carregada, aqui já é o terceiro turno de trabalho, viu? Desde as 6 horas que a gente está na batalha, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, e aí, quando dá 8 horas, começa em reunião que não termina mais. Mas, assim, como eu acho importantíssimo, e eu tenho muitas, digamos assim, muito interesse, muito compromisso em dialogar com os estudantes indígenas. E aí eu vou justificar, né? Antes de eu fazer essa justificativa, não é? Então, eu queria saudar muito especialmente a todos os estudantes, dizer, né, da minha satisfação, da minha alegria em saber que vocês ingressaram, como a gente chama, na universidade, né? Chegaram na educação superior, o que para a minha geração mais antiga, né, foi mais difícil, foi um pouco mais difícil, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Com relação à minha biografia, muito bem apresentada por você, Welder, só queria acrescentar duas coisas. A primeira é que eu sou conselheira do People, não é? Já está com mais de um ano, né, José Carlos, que eu estou nesse lugar, né, de conselheira, tive a oportunidade de participar, né, nas discussões que culminaram na produção desse edital, né, dessa fase atual em que vocês ingressaram no PIPOL. Então, é muito gratificante e tem a ver com os meus interesses. Aí, quais são os meus interesses, né? Em estar acompanhando um projeto com essa finalidade, como é o caso do PIPOL, né, que é um programa de oportunidades, né, para estudantes indígenas. O primeiro deles é por conta do meu pertencimento étnico, né? Eu sou indígena, sou do povo potiguara do Ceará, então todas as questões relacionadas a povos indígenas me interessam sobremaneira, né? Elas fazem parte de minha vida. A segunda é que sou pesquisadora da área, né? Sou da área da educação, como pesquisadora, não é? O meu pós-doutorado já foi devotado às políticas de educação superior de indígenas, né? O mestrado e o doutorado ficaram centrados mais nos cursos de formação de professores, nas práticas pedagógicas dos professores indígenas, mas no pós-doutorado já, não é? Já encaminhei mais para essa questão da educação superior e da presença indígena na educação superior. E terceiro, fui, né, e ainda sou, né, gestora de políticas, né? Como você demonstrou aí, eu fui gestora no Ministério da Educação, trabalhando diretamente, né, com as políticas de educação superior para povos indígenas, né, numa relação muito difícil da SECADI, que é a Secretaria da Diversidade do MEC, com a Secretaria de Educação Superior e a CAPES, né, que são as instâncias que tratam muito diretamente, são as responsáveis, né, legalmente, dentro da estrutura do Ministério da Educação pela política de educação superior, mas a SECADI, né, que é a Secretaria da Diversidade e Inclusão, onde estava a educação escolar indígena e agora retornou, né, do governo Lula, fazia muito esse papel, né, de
digamos assim, de tentar articular e trazer a CESU e patrocinar, promover nessa interação, em alguma medida também com os estudantes indígenas e com os professores das universidades, os gestores das universidades que tratam e que executam a política na ponta, como a gente chama, né, de educação superior para povos indígenas, além, obviamente, de organizações não governamentais que têm também inserção nesse campo, né, que tem uma atuação no campo da política de educação para indígenas e, sobretudo, da política de educação superior. Então, vejam que eu tenho todos os interesses, não é, para estar aqui com vocês, ouvindo e participando do Pipou, né, por toda essa minha trajetória e também pelos meus interesses, né, enquanto que a gente diz assim, um compromisso étnico-político e ético, né, de minha parte. Essa pergunta, Welderson, que você nos fez, ela é um pouco, né, eu poderia dizer para você que é um pouco trazer do que se tem no contexto atual, não é? A gente vai se reportar aqui exatamente, e você pergunta sobre isso, né? Como é que a gente está vendo, né? Eu não estou no Ministério da Educação mas eu sou uma das coordenadoras nacionais do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, ou seja, eu estou atuando agora no lado da sociedade civil, né? E hoje a gente teve uma reunião muito importante na SECADI, no Ministério da Educação. Ontem, nós da coordenação do Fórum Nacional de Educação tivemos uma reunião também com o Ministério dos Povos Indígenas, tratando exatamente sobre isso, né? Sobre a política educacional, tanto da educação básica como da educação superior. Do ponto de vista das ações do governo, a gente sabe que a vitória do presidente Lula, né, trouxe algumas esperanças para nós, entretanto, a gente sabe que o contra-ataque que vem, que está vindo, que já chegou, inclusive, vai vir forte, né? Vai vir pesado. Não é? A gente observou aí ontem a votação que nós tivemos, a primeira das votações que retira, não é, do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI o direito, né, de tratar da demarcação das terras indígenas, então vai esvaziar, né, essa parte que para nós é tão estrutural e tão importante, como é a demarcação de terras, e o outro também, que tem a ver também com ou seja, mudando, tem uma mexida muito grande, né, e foi um ataque muito feroz, né, nesse direito que a gente estava de construir as nossas políticas em ambientes específicos, eles já trataram de esvaziar esses ambientes, né? O outro é com relação ao marco temporal, né, que votaram em regime de urgência, se antecipando, inclusive, às discussões que estão acontecendo no STF. Então, isso para nós é muito grave, e também porque a derrota, né, que nós tivemos também é uma derrota do governo Lula, né, mostrando as fragilidades, né, do governo frente ao Congresso Nacional. Então, isso é motivo de preocupação e de que a gente tem que ficar alerta. Né? A gente não é porque estamos com o Ministério dos Povos Indígenas, que a gente tem um espaço definido dentro do Ministério da Educação, que é a Coordenação de Educação Escolar Indígena, que é a gestão da FUNAI, está, né, pela primeira vez na direção e o protagonismo de uma indígena, que é a nossa parenta Joênia Wapichana. Isso, óbvio, a gente comemora, né, mas também a gente sabe que o que vem, né, de contra-ataque em relação a isso vai ser muito pesado, né? Então, vocês estudantes, né, ao lado de nós que somos militantes mais antigos, né, vocês que são jovens, estão aí, alguns de vocês participam, né, do movimento, estão em algumas organizações, vocês têm um papel importantíssimo para esse enfrentamento, né, para que a gente saia fortalecido, né, de algumas batalhas, no que a gente pudesse contrapor, tá certo? A gente tem visto, né, que algumas respostas nesse ambiente de incerteza ainda,
né, do próprio Ministério da Educação, que a gente também tem que computar como um ganho e tem que celebrar, né? Eu acho que, claro, a gente faz as críticas necessárias, né? A gente, em alguns enfrentamentos, por exemplo, durante o acampamento Terra Livre, um grupo de estudantes foi na Secadia, ocupou a Secadia, isso é muito importante, né? Independente de ser um governo que a gente apoie, de que a gente está construindo, a gente tem que fazer esse papel também, né, de movimento social, que é de demandar, que é de pressionar, né? Inclusive o próprio presidente Lula diz isso, me pressionem, né? E quanto mais a gente pressiona e quanto mais a gente se organiza, mais o presidente ganha força para enfrentar os nossos inimigos, né? Então, nós tivemos, por exemplo, não é, o anúncio, né, do programa Bolsa Permanência, que estava desarticulado e paralisado, né, no governo anterior, do governo Bolsonaro. Tivemos a volta, né, dos investimentos nos cursos de licenciaturas interculturais indígenas e tivemos, assim, eu pontuo 3 questões, né, do ponto de vista governamental. Tivemos também o anúncio, né, e isso foi uma pauta nossa do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, o anúncio da criação da Universidade Indígena, algo que a gente já tinha conquistado, né, em 2014, quando nós, no Ministério da Educação, na condição de gestora, quando estávamos lá, havíamos criado, em 2014, um grupo de trabalho para se discutir o que é essa universidade indígena, como é que a gente queria, quais eram os princípios. Então, o grupo de trabalho né, ficou em articulação por, acho que, mais de 2 anos, e a gente deixou um documento bastante né, fundamentado, né, bem estruturado do que seria essa instituição, nós entregamos para o Ministério da Educação. E, a ponto de 2015, né, na Conferência Nacional de Política Indigenista, a nossa presidenta Dilma anunciou que seria criada a rede de educação superior, que seria o lugar, que seria o ambiente em que essa universidade indígena seria criada. A universidade indígena que nós planejamos e que a gente requer, ela se distancia um pouco, né, desse modelo de uma universidade com uma sede fixa, por exemplo. A gente pensou numa instituição que seria multicamp, né, para atender as diversas demandas, né, indígenas no país inteiro. Não adiantaria nada a gente criar uma universidade só com prédio fixo no estado, por exemplo, né, no município, situado no município, porque não daria conta do que a gente está querendo. Então, a gente pensou numa estrutura que desse, né, um pouco mais conta dessas diversas situações de localização das diferentes comunidades indígenas no país. Então, a gente pensou sobre isso. Não vou falar muito do que seria essa universidade indígena, pode até ficar para um outro momento, tá certo? Mas a gente está aqui à disposição para conversar, se vocês tiverem interesse. E eu mesma escrevi um artigo que foi publicado em uma revista, eu posso socializar com vocês, em que eu trago um panorama dessas instituições de educação superior indígena que estavam acontecendo aqui no Brasil na época de 2014. Aí eu trago a proposta do GT, que criou a Universidade Indígena, trago a proposta também lá do Rio Negro, do grupo do Rio Negro, que era a FOIRN, junto com o IS, né, Instituto Socioambiental, que tinha a ideia de criar uma instituição de pesquisa também, de educação superior, mas muito mais voltada à pesquisa, né? E também a proposta da Universidade da Fronteira Sul, que era de criar um campus indígena, especificamente numa terra indígena, né? Isso foi pactuado com a comunidade indígena de lá, e de como seria esse camping, né, da universidade. Então, tem essas propostas, e eu escrevi um artigo sobre isso e foi publicado. Eu posso disponibilizar depois para o Zé Carlos, e o Zé Carlos coloca à disposição. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, podem consultar esse material, tá bem? Isso esse meu relato, né, com relação ao que o governo atual, na presidência do nosso querido presidente Lula e do nosso ministro da Educação, as iniciativas que estão se desenhando para a educação
Superior de Indígenas, né? Do ponto de vista dos movimentos sociais, a gente tem aí a organização mais consolidada, né, que cada vez mais vai se consolidando, dos estudantes indígenas nacionalmente, né, que é a criação da UPEI, né, a União, eu me recordo, da pluridiversidade dos estudantes indígenas, é alguma coisa assim, eu sei que é uma organização dos estudantes indígenas que vai tomando um formato, não é, que, de certa forma, dialoga muito bem com o que o movimento indígena e os seus estudantes indígenas estão querendo, né? Foi significativo a participação dos estudantes indígenas, tanto no evento que nós realizamos enquanto Fórum Nacional de Educação, em dezembro do ano passado, né, que foi o 6º FENEI. Então, nós tivemos uma presença de estudantes indígenas muito massiva, como também no ATL, né? Tinha muitos estudantes indígenas, muito articulados. Fizemos uma mesa, né? A gente fez do Fórum Nacional de Educação, nós organizamos lá a tenda da educação e teve uma pauta específica da educação superior, em que foram debatidos, né, as questões da permanência, as questões que os estudantes indígenas estão enfrentando na educação superior. Então, a gente tem também esse ganho, que eu acho importante a gente, né, celebrar, falar e, de certa forma, apoiar naquilo que a gente puder, tá certo? Ok, isso, tinha aqui um microfone ligado, né? Então, mas falando aqui um pouco, muito rapidamente, né, do que eu tenho enquanto gestora pública, enquanto indígena, que sou e que cursei também uma graduação, né, fiz especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, como você colocou aqui, o que é que eu tenho percebido, né, desse fenômeno, né, que é a entrada de estudantes indígenas na educação superior, não é? Primeiro, a gente, olhando para a história da educação brasileira, não é? A gente seguramente vai dizer que isso é um fenômeno que aconteceu muito tardiamente, nessa entrada mais massiva, né? A gente tinha poucos estudantes, por exemplo, na década de 80, a gente tinha os dados da FUNAI, que nela tinha iniciativas para apoiar a entrada de estudantes indígenas, né? Ofertando bolsas, fazendo convênio com algumas universidades públicas e privadas. A gente tinha dados que davam conta de 800, 600 indígenas, não é? Década de 80, 90, inícios dos anos 2000, por aí se configuravam com esses dados. Mas, Zé Carlos, você não pode não desligar o microfone? Você como... Posso. É como a gente está com 60 pessoas, aí fica difícil de eu ver a pessoa, mas deixa eu... Não, mas eu já desliguei já, Rita. Ah, Pode tá. continuar. tá. É porque aparece o nome, viu? Só para te dizer. Quando a pessoa está com o microfone aberto e o barulho, a gente vê aqui o nome da pessoa. Esse sistema aqui entrega, viu, gente? Vocês tenham cuidado. Tá, mas... retomando, né, que cortou um pouco a minha memória. Mas, então, essa entrada que a gente considera tardia e que, por exemplo, na minha geração, eram mais esforços individuais, né, do que individuais no sentido de ser as próprias pessoas e as próprias famílias, né, dessas pessoas que faziam esforços para manter esses estudantes indígenas, né, os poucos que a gente tinha, né, sem alguns deles, né, como foi no meu caso, eu não participei, não fui beneficiada por nenhuma política de ação afirmativa, né? A gente lamenta muito porque uma política de ação afirmativa, inclusive né, essa agora que a gente está vivenciando do PIPOU, ela enriquece muito a trajetória acadêmica do estudante, ela enriquece muito as relações que o estudante, né, venha a ter na universidade. Por quê? Porque dá uma certa segurança, não dá? Quando a gente tem uma bolsa, quando a gente tem incentivos, não só da bolsa, mas também outros benefícios, como, por exemplo, sistemas de monitoria,
oportunidades de formação como essa que a gente está tendo agora, né, que a gente está chamando de formação política, tudo isso enriquece a trajetória acadêmica e, de modo geral, a vida da pessoa, né? Seguramente, a pessoa, né, o indivíduo que passe, mesmo pertencendo a um coletivo como é o nosso, né, de povos indígenas, a pessoa indígena que passa por um programa desse, ela tem sua vida, né, com muitas oportunidades aí se forjando, né, sendo criadas através dessas ações afirmativas. Portanto, essa presença que a gente tem hoje, que a gente considera uma presença bastante massiva, né? Os últimos dados que eu acompanhei do Censo Escolar da Educação Superior, que é realizada pelo INEP, deu conta de que a gente tinha mais de 60 mil estudantes indígenas na educação superior. Então, é um número muito expressivo, né? Embora a gente não saiba, né, a gente não tem dados mais qualitativos, né, sobre esse público. A gente não sabe bem quem são, onde estão e como estão vivendo na universidade. A gente tem algumas amostras, alguns relatórios circunstanciados de determinadas universidades. A gente tem, por exemplo, dados, né, da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes da Educação Superior, que tem um setor específico, né, que trata de ações afirmativas na universidade, na pró-reitoria de assuntos estudantis, que traz alguns dados sobre a situação de indígenas na universidade. Mas a gente careceria, né, de um esforço maior para que a gente conhecesse de fato, né, através de uma pesquisa mais detalhada, né, que a gente conseguisse se aproximar mais de saber quem são esses estudantes e como eles estão nas universidades brasileiras. Então, esses 60 mil e alguma coisa, mas eu vou falar só de 60 mil estudantes indígenas, o perfil, do modo geral, segue aos dados da educação superior não indígena, né? A grande maioria das matrículas estão concentradas na rede privada, né? E uma parte menor, né, estão nas instituições públicas de ensino. Então, é um modelo geral do que se vê da educação superior do nosso país como um todo, não é? Com essa entrada, né, tem trazido, né, situações, algumas delas que têm levantado bastante preocupação e tem feito com que como é que a gente pensa, né, como é que deveria ser, né, a política pública para melhorar essa entrada dos estudantes indígenas na educação superior, a sua permanência e a sua saída com sucesso, né? Que a gente quer que saia, mas com sucesso. Não é sair porque não aguentou a barra de estar na universidade, não. A gente quer que saia com sucesso, ou seja, tem uma formação significativa, proveitosa, que de fato, né, represente, né, os sonhos e os desejos desse estudante indígena, que é importante a gente falar. Nós falamos muito, né, da necessidade de que o indígena estude, faça curso, né, em cursos e pesquise, né, temáticas que são muito relacionadas aos temas da sua comunidade. Mas também é importante da gente pensar na pessoa indígena, né? Que vontade ela tem, né? Os estudantes indígenas, assim como os outros estudantes, eles têm direito de fazer os cursos que eles querem também, né? Também tem isso. Não adianta porque fazer um curso que só é esse curso, por exemplo, um curso específico, né, de gestão territorial das terras indígenas. É um curso importante? Mas também nós temos direito de estar em outros cursos, né, em cursos que, claro, que vão ajudar as nossas comunidades, de certa forma, mas também é algo interessante para se pensar e é algo que a gente considera estratégico para a nossa própria existência e reexistência enquanto indígena, né? Então, eu tenho defendido, e eu acredito muito nisso, que
essas nossas estratégias de estarem tanto em cursos específicos, tanto realizando pesquisas que são propriamente das nossas questões, como também está em outros cursos mais gerais, os cursos, digamos aqui bem entre aspas, mais convencionais, né, que não são cursos específicos como ProLIND, como curso de saúde indígena, como gestão de desenvolvimento sustentável, etc., etc., esses outros cursos e disciplinas que a gente tem, né, que foram criados nesses anos de política de ação afirmativa, todos eles são importantes, mas também é importante essa outra estratégia da gente estar lá misturado, né, com os não indígenas e também tendo acesso às temáticas, às discussões, às disciplinas, estar vivenciando esse ambiente acadêmico que também nós somos sociedades que estamos, e somos povos e pessoas, né, individuais que estamos em interação, não é? A gente não vive apartado, né, do não indígena, a gente vive em situação de interação, em situação, né, de contato, digamos assim, permanente e intermitente. Então, outra questão que chama a atenção é, se por um lado, né, essa entrada que a gente tem que celebrar, claro, tem sido muito importante, mas a gente tem tido relatos de experiências e tem acompanhado as discussões que nos preocupam bastante, né? A exemplo da saúde mental dos estudantes, não é? Alguns números de adoecimento por conta da pressão do ambiente acadêmico, não é? De adoecimento mental por conta das situações de preconceito, de violência que tem vivenciado esses estudantes, também é muito preocupante, não é? E essas situações, e aí eu queria destacar aqui esse ponto que eu acho que é bastante grave e é bastante comum, né? A gente tem acompanhado, infelizmente, isso, que traz muito sofrimento para todo mundo, que é o que a gente está chamando do fenômeno do racismo estrutural que existe nas universidades e que esse racismo estrutural ele se manifesta de diferentes maneiras, né? Alguma dessas maneiras está no comportamento, nas atitudes do corpo docente, né, de professores da universidade, está presente nas atitudes e nos comportamentos do corpo técnico, não é? Técnicos da educação, da secretaria acadêmica, do restaurante universitário, da biblioteca, enfim, diferentes espaços em que esse outro pessoal da educação superior atua, não é? Como também presente e muito fortemente na estrutura epistemológica das disciplinas, né? E aí a gente vem para aquela velha discussão, né? Se por um lado a presença indígena causa algumas modificações na universidade, mas essa presença tem surtido poucos efeitos na mudança, né, dessa estrutura que é, por exemplo, a estrutura curricular dos cursos, não é? Continua ainda, né, a supervalorização dos conhecimentos que a gente chama eurocêntricos, né? Continua ainda essa perspectiva colonizadora, né, do que é o saber, qual é o saber que é importante mesmo, que deve ser estudado na universidade, né? Quem é que de fato tem essa cultura acadêmica, que é a cultura que vem ainda celebrada nas universidades, em detrimento das culturas tradicionais, da cultura indígena, das histórias, né, das populações indígenas, dos saberes e conhecimentos que nós temos, né, e podemos trazer esses saberes para as universidades, para a construção do que a universidade chama de conhecimento científico, que o conhecimento científico não é só aquele que é testado e é sacramentado, né, pela universidade. O conhecimento científico ele tem uma base, e essa base é seguramente os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos que a gente, na filosofia, chama do senso comum, né? Então, isso é muito importante que a gente destaque. Por outro lado, né, essa presença dos estudantes indígenas e suas organizações e a sua força de resistência tem trazido assim, importantes
que eu chamaria de conquista, sabe? O fato, por exemplo, de se terem criado organização de estudantes indígenas dentro das universidades. Algumas universidades criaram departamentos, espaços, né, associações, etc., para tratar especialmente da questão indígena, né? Eu queria... A UNB é um exemplo disso, mas não só ela, mas outras universidades têm feito, né? Essa mudança nas suas estruturas, né, criado comissões em que os estudantes indígenas têm assento, inclusive nos conselhos acadêmicos, nos conselhos de alguns cursos, enfim, a força, né, que esses estudantes indígenas têm tido é assim muito bacana, sabe, de celebrar, da gente parabenizar e ficar muito envaidecida, né? Nós que somos da geração mais antiga, né, a gente vê que os nossos esforços para construir as políticas né, e com as nossas experiências que nós tivemos dentro das universidades, quando não fomos beneficiados por ações afirmativas, e a gente volta, né, reafirmando a importância delas, e que alguns de vocês têm tido e estão tendo a oportunidade de vivenciar, isso é muito bacana e é muito louvável, tá certo? Eu queria, né, dada aqui o adiantar da hora, ficar aqui com essas minhas palavras iniciais e ficar aqui aberta para que a gente possa ter um diálogo mais próximo, né? Eu gostaria muito de ouvir de vocês quais são as experiências, se algumas dessas questões que eu falei aqui, elas dizem respeito, né, às suas vivências, às suas experiências que vocês têm tido aí ao entrarem na universidade, ao estarem cursando. Então, queria convidá-los, né, convidá-las para que tragam aqui seu depoimento. Para nós é muito importante ouvir vocês, é momento de aprendizagem para todos nós, e que seria uma honra ouvi-los a respeito disso. Ou, se o que eu disse não tem nada a ver com o que vocês, com as experiências que vocês têm tido, também a gente gostaria de escutar da mesma forma, tá certo? Zé Carlos ou Elderson, que vai ajudar aqui a movimentar a moçada. Pessoal, como a Arenta já frisou, né, já falou muito bem, acho que uma realidade que nós, enquanto estudantes, vivenciamos, né, dentro das universidades, porque uma coisa interessante, né, que a Arenta destacou, que a questão também não é só ajudar o indígena a entrar na universidade, né? Acho que isso é uma pauta importante que a gente precisa refletir, mas as próprias políticas voltar na questão da permanência desse indígena dentro da universidade, que ainda é um problema, né? Acho que é algo que a gente precisa ainda construir junto com as organizações, com o próprio Estado, né? E também a formação, né? Não se evadir, não sair, mas sair propriamente dito, mas sair formado, como a Parenta bem salientou, né? Então, nesse momento, só fazendo esse adendo aqui, né? Mas agora nós temos a oportunidade de falar, de contar as nossas experiências aqui, porque isso vai ajudar-nos a endossar aqui o debate, né? Então, a fala está aberta para quem quiser. Vamos lá. Posso falar? Estão me ouvindo? Sim, Meu nome é Luciane, sou do povo Ticuna, do interior do Amazonas. Tenho duas questões que é bem complicado falar sobre. Tem o edital, que o processo para estudar aqui na UNILA. E o problema é que eles pegam os estudantes, aceitam todos os estudantes indígenas de todas as etnias, porém, colocam dentro da universidade e depois esquecem deles.
O que eu fiquei bem chocante quando fui no dia 19 de abril, que é Dia Nacional dos Povos Indígenas. E a universidade acabou não fazendo nada. Só teve aula o dia inteiro, não mandaram nenhuma mensagem parabenizando a gente, teve nenhuma palestra, não teve nenhum cartaz. A gente foi totalmente esquecido, assim como todos os dias. E isso é bem chocante. Eu vejo que em outras universidades tem bastante isso. Tem o reconhecimento dos indígenas dentro da universidade. E aqui, na universidade que eu estudo, não tem. E isso é bem triste. Eu fiquei bem... E a etnia ticuna é a maior etnia que tem aqui dentro da universidade latino-americana, né, que é a UNILO. Mesmo assim, é esquecida. Como eu faço parte da coordenação dos estudantes indígenas aqui da universidade, a gente está resgatando tudo isso. A gente está fazendo jogos indígenas, a gente está correndo atrás de tudo isso para poder ter reconhecimento, para poder ser reconhecido dentro da universidade. Porque se a gente esperar a gestão, os coordenadores, os docentes da universidade, eles acabam não fazendo nada e só deixando a gente de lado, né? E tem também a última questão, que foi do preconceito e o racismo estrutural, né? Não aconteceu comigo, mas sim aconteceu com uma parente minha, que é de outra etnia. Ela acabou sendo recebendo, sofrendo racismo estrutural dentro da sala de aula com os discentes e o docente dentro da turma, né? E isso foi bem chocante. Quando ela contou isso em público, o pessoal ficaram chocado. Porém, ainda fazem a mesma coisa. Então, todos os dias a gente sempre está se manifestando, todo dia a gente está sempre falando. E em todas as apresentações que eu faço e vejo também, assisto, alguns sempre falam assim, índios. E eu sempre, na hora, quando eles falam isso, eu falei, não é índio, é indígena. E eles ficam intimidados com isso. Aí eu falei, você está numa universidade e você não está numa escola municipal, não está numa escola no ensino médio, você está numa universidade e você tem que saber o termo certo dos povos indígenas, não é índio mais. Então, todos os dias a gente tem que ainda, parece que ensinar o termo certo para as pessoas. Porque eles mesmos não têm essa vontade de aprender. É isso, gente. Muito obrigada pelo belíssimo depoimento. Tem mais alguém? Eu posso falar um pouco também? Oi, boa Pode, noite. sim. Estão me Boa ouvindo? noite. Sim, Não é muita coisa não, mas eu vou falar um pouquinho, né? Cada universidade, eu acho que tem uma pouca coisa diferente, né? Eu me chamo Penquai, né? Faço curso de artes visuais, sou do povo Gavião. E Gavião Kikatejê. Então, eu vejo assim, quando eu iniciei o meu curso, eu fiquei com um preconceito, que nem a colega falou assim, do preconceito, né? Do racismo. Eu fiquei meio envergonhada, com medo de alguém, os brancos ou os professores falar alguma coisa para mim, né?
porque ainda muitos, olha assim, os indígenas na universidade, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas aonde eu estudo, aqui em Marabá, o nosso curso, os professores nunca tiveram preconceito, nem os nossos próprios colegas, né? Porque na brincadeira eu falava assim para eles, quando a gente estava fazendo um trabalho no grupo, aí eu falava logo assim, vocês vão ajudar nós ou vocês estão com preconceito com nós, só porque nós somos indígenas, brincando. Aí eles começavam a sorrir e falavam, não, não, que isso, a gente são colegas, o mesmo sangue, brincadeira, só da brincadeira para eles, só para puxar a brincadeira. Então, enfim, os nossos professores do nosso curso, eu não tenho o que falar deles, né? Nem do meu curso. Nós já estamos quase no último ano, né? Eu sei que foi difícil para nós, ainda mais nós que somos indígenas, que nem hoje nós estamos vendo como é que tá, né, o nosso Brasil, e agora que está acontecendo tanta coisa, então nós temos que estar mais desperto, mais unido, né, cada um ajudando o outro, tanto a Universidade do Pará ou a outras universidades lá de fora, né, porque nós não sabemos, nós não saímos para o movimento, às vezes a gente vai em Brasília, né, mas a gente não sabe o que está acontecendo, quem é que está lá. Então, assim, voltando um pouco lá para o meu curso, né, eu não vi essas coisas, né? A gente conversava de boa, mas só com nossos colegas do mesmo curso, né? Agora, com outros pessoal que faz outros cursos, eu não tive muito, como é que eu posso dizer? Amizade, né? Contato. Ou contato, não. Nós ficávamos mais era com nossos colegas do curso, né? Aí, às vezes, a gente via uns parentes ali, a gente só dava um oi, um boa tarde, um bom dia. Então, eu não sei, né, assim, como é que outros colegas, né, estão passando, que nem a menina acabou de falar, lá onde ela estuda, sofreram um pouco, né, de preconceito, né? Ainda mais nós indígenas. Obrigada. E, Ah, e eu não sei se eu estou certo, se eu estou errada, não sei se a Rita está entendendo e os outros aí que estão de frente, estamos né? sim, estamos. Seu depoimento está muito claro, está muito dentro daquilo que a gente tem observado. A gente quer muito agradecer por esse seu E a depoimento, gente, essa sua. desculpa aí, e Tá, a gente também tem que, né, eu falo assim, brigar, o termo de diálogo, né? Não é brigar de porrada, mas a gente tem que estar ali brigando, falando pelo nosso direito, né? Porque no nosso grupo, às vezes a gente ouça muito questão de financeiro, né? Eu estou para finalizar, eu recebi antes, mas hoje, como eu já estou finalizando, graças a Deus que eu estou bem, né? Então, voltando lá no termo do financeiro, né? A gente tem que estar mesmo ali, ó, num pé direto, quem é que está ali, porque se a gente ficar por conta, que nem a menina falou, a gente vai ficar ali, ó, largado, exato. sofrendo, estudando, ninguém vai ligar para nós. A gente tem que estar ali para falar e brigar, né, pelos nossos direitos, porque nós temos direito também. Que nem eu ouvi, não sei se foi na palestra aqui falando, antes dos brancos, eu falo branco, né, que são os cupém, chegar na terra, nós indígenas já estavam lá. Então, nós temos mais direito do que os que chegaram agora, né? Então, é isso. Eu não sei se vocês entenderam, né? Se eu estiver certo, errado, vocês me corrigem. E era isso, Entendemos, porque tem 100 pessoas ainda para falar, né? Cada um vai falar um pouco. entendemos Obrigada aí sim. pela atenção. Obrigada a você por compartilhar esse riquíssimo
depoimento que você traz. Agora está inscrito o Quinho Tupiniquim, depois o Lucas Guajajara. Oi, boa noite, Quinho, seja bem-vindo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pelas falas, né? Gostaria de saudar todos também. Tem muita gente nova que eu não tinha visto. Sejam bem-vindos e se precisar de ajuda, estamos aqui, né? Pode contar com a gente também, estudante. Eu queria só adentrar algumas falas que a senhora falou, né? Sobre quando a senhora estava no MEC. Eu participei, né? Da mobilização que teve, como estudante indígena da UNB. Fui ocupar o MEC lá, juntamente com os outros coletivos de diversos estados, né? Aí lá a gente conseguiu reverter, assim, teoricamente, um pouco a situação de como andam, né, as universidades, a permanência dos estudantes dentro das universidades. Então, foi algo que me preocupou muito, porque a gente sabe da realidade da gente, sabemos que quando a gente sai do nosso território, a gente está dando a cara a tapa para o mundo mesmo. Aí, adentrando também a fala das outras parentes, a Lordiane e a outra parente lá, realmente existe muito esse preconceito dentro da universidade, a estrutural também, e pelo fenótipo, estereótipo da gente. E eu acho muito bom, como ela falou que tem bastante ticuna lá, eles deveriam sim se reunir e estar ali na reitoria, dentro dos seus departamentos também, unidos mesmo, para somar força com eles. Porque a gente sabe que nada foi de mão beijada para a gente, né? Então, se a gente não fazer barulho, a gente nunca vai ser escutado, nunca vai ser ouvido. Eu falo isso porque eu era da saúde coletiva aqui na Universidade de Brasília, eu mudei meu curso para educação física. E dentro da educação física eu não vi tanto espaço para gente indígena, até eu começar a falar, eu e outras duas pessoas. Porque, mas por que você quer fazer educação física? Precisa dentro da comunidade? Eu falei, sim, precisa, assim como as outras áreas, tem alguma finalidade muito boa. Aí eu peguei e falei, né? E essa última semana agora eu apresentei o seminário falando sobre a importância da educação física dentro do território tupiniquim, que no caso é onde eu moro, né? No Espírito Santo. Aí a professora ficou pensativa, assim, né? Porque, nossa, eu não sabia que precisava disso lá, precisava daquilo, eu não sabia que vocês vinham para cá e depois ia retornar para a comunidade para levar o conhecimento. Falei um pouco como é que é lá em relação à formação de professores, da galera da graduação toda, né? E é algo bem complexo mesmo para falar. Eu vou dar tempo também para os outros, senão eu vou falar até demais de 8 horas. E eu peço que a galera que entrou agora na universidade, que já está mais antiga, não tenha medo de se calar, né? Diante dessas críticas que as pessoas fazem, os professores, já sofri racismo professor mesmo. Eu falei com ele que o termo correto era povo indígena, povos originários, ele insistiu que era tribo. Eu discuti com ele dentro da sala de aula, mas não me calei. Procurei o coletivo indígena da IUNB, né, que é daqui da UNB, e recebi orientações e tal, e não, eu quero que a galera aí não fique calada, né, sobre essas coisas que acontecem dentro da universidade, não tapar os olhos e sempre procurar algum apoio, inclusive a gente aqui agora no Pipão, né, é um apoio, a gente pode estar mandando e-mail, WhatsApp, para falar um pouco sobre. Eu também estou na minha reta final já da faculdade, estou quase formando aí já. Aprendi muita coisa dentro desses 4 anos e meio, dentro da universidade, com o movimento estudantil, coisa que eu nunca nem tinha imaginado quando eu estava dentro da comunidade. Então, a gente ser esse leque, né, aberto para absorver novas coisas, trazer coisas boas para dentro da universidade, lutar pelo nosso direito, pelas políticas públicas também, da nossa permanência. E é isso, e depois voltar para a nossa comunidade e pôr o conhecimento lá, né? Então, basicamente é isso. Quero ouvir um pouco dos outros estudantes, né? Senão eu vou falar demais aqui, professora. Mas é Obrigada, isso. Quínio. Obrigadíssima, viu, pelo seu depoimento e parabéns aí pela formação que você está tendo, né? Está chegando à reta final, né? Está aí engajado no movimento estudantil, muito bem. Obrigada, viu, pela sua atuação e por você ser esse jovem tão bacana como você está se apresentando aqui para nós. Oi, Lucas, boa noite, Lucas Guajajara. Boa noite. Então, ouvindo um pouco, né, e pegando um pouco do gancho dos colegas,
Eu quero dizer assim que e também no início, para mim, né, foi bastante assim complicado, né, dentro da universidade. Até porque, tipo, na cidade que eu tô, né, cursando a faculdade, eu fui o primeiro indígena, né, Ô, a ô, adentrar dentro do campus de Bacabal, ah, né? E com isso foi surgindo, tipo, vários questionamentos, tipo, o pessoal, tipo, eles nunca tinham tido contato, né, com, com os indígenas. Aí, por mais que, tipo, eu achava que, tipo, eles usavam, tentavam falar de um jeito comigo, né, para não tentar, tipo, ofender. Porque, tipo, tem lugares mesmo que realmente eles não... papai, vai lá, vai. É, o neném tá aqui. Tem lugares que realmente, tipo, eles não têm esse contato, entendeu? Tipo, com os indígenas. E acabam, tipo, sempre levando aqueles estereótipos, né, para toda a vida. Aí, bem no início mesmo do meu curso, teve alguns professores, né, que, tipo, faziam algumas brincadeiras, entendeu? É, por muitas vezes eu deixava relevar por, tipo, o cara não conhece como é, entendeu? E tudo, mas, tipo, eu sempre procurava, tipo, ensinar, entendeu? E repassar para eles. E tentava ver essa questão do lado deles, entendeu? Para poder refutar. Mas também tinha uns também que a gente via mesmo que era deboche, entendeu? Tipo, que era debochado, falava mesmo de forma debochada, entendeu? E essas pessoas a gente já pegava um pouco mais, tipo, no pé. É que eu digo, no não com ignorância, mas, tipo, para ela se tocar, entendeu? Que, tipo, que ela estava falando, às vezes estava incomodando. E tem um caso, tipo, bem no início, né? Teve um pessoal... Não grita, filho. Gritar não, senhor. Bem no início, é, bem no ele quer início, falar, viu, Lucas? teve um caso, né, de uma menina de outro curso, né? Eles estavam, tipo, me convidando para mim conversar na turma deles, né? Para mim, tipo, falar um pouco sobre como é a comunidade, né? Como é a nossa vivência dentro da comunidade. Aí, beleza, eu tava combinando com eles, né? Aí, nisso, chegou uma menina, né? Aí o rapaz foi me apresentar, esse aqui é o Lucas, né? Ele é indígena, ele é índio, né? Na verdade, ele é índio. Ele é índio, Guajajara, né? É, tudo bem. Aí, prazer e tal, né? Aí a menina disse, tipo, a menina só olhou pra mim e falou assim, olha, eu tenho raiva de índio. Aí eu fiquei assim, tipo, mas por quê? Tipo, ficou na minha cabeça, né? Aí depois Uhum, aí eu virei pra ela, assim, olha, não te preocupa não, que eu não tenho raiva de você, entendeu? uhum, Aí depois eu fui procurar saber, né? Não, mas por quê? Ela disse, mas eu tenho raiva de índio porque a gente é do interior, né? Parece que nesse interior lá teve a reintegração de posse, né? Da FUNAI, com o exército de expulsaram eles, entendeu? Tipo, eles viviam lá há muitos anos, aí foi feita essa reintegração de posse e expulsaram eles. Aí que eu fui entender por que ela tinha raiva de, uhum, de, de índio, né? Usando o termo dela. Sabe, moça, mas você tem que ver todo um contexto. Aí eu fui explicar para ela, né? Tipo, aí foi que ela foi, tipo, abrir um pouco a mente dela, né? Para isso. E fui mostrar um pouco da causa, né? Da causa indígena para ela. E recentemente também, né? Para não demorar muito, porque tem vários casos, né? Realmente de racismo, tanto racismo constitucional por parte de professores, né? Como de alunos. Mas recentemente foi um professor meu, né? Tipo, eu tenho uma intimidade, converso bastante com ele, né? Mas antes de ele me conhecer, né? Ele sempre pergunta, Lucas, como é que tá lá na tribo? Tipo, meio de aula mesmo, professor, não é tribo, professor, é povo ou aldeia, entendeu? Não é usado o termo tribo. Tá. Como é que é? Como é que estão lá os teus índios? Aí esse professor não é índio, professor, o termo certo é indígena. Aí, tipo, a sala dele, como era uma outra turma, né, sem ser da minha, eles ficavam rindo, né? Aí, Lucas, mas por que tu se incomoda? Tipo, teve um rapaz que chegou para mim e perguntou, por que tu se incomoda? Aí, não, eu me incomodo porque eu quero ser tratado, tipo, da forma certa, entendeu? Aí depois fui conversar com ele, aí ele foi entender, né, o professor.
Ele foi dizer, Lucas, entende? Pois até hoje, para mim, o termo certo era índio, né? E lá onde vocês moram, né, é tribo, entendeu? Eu disse, não, professor, tá errado, né? Não é tribo, é povo, né? Pode chamar povo. E o termo certo é indígena. Aí ele, beleza, então. Aí nisso ele, tipo, começou, entendeu? Tipo, pegar. E eu sempre tive essa de tentar ver o lado das pessoas, né? Antes não, né? No começo eu sempre maldava, poxa, o cara tá falando de mim, ele tá com preconceito e tudo, mas de um tempo para cá eu comecei a ver que realmente são estereótipos que são alimentados, entendeu? Principalmente em cidades que não tem essa vivência com indígenas de perto, entendeu? Que não tem povo, apesar de, tipo, a aldeia mais próxima, né, a minha daqui, né, que é a 100 quilômetros, e a gente sempre buscou, né, ter essa vivência e trocar essa experiência com eles. Então, tal que eu e minha prima, né, a gente está combinando com a professora, né, do curso de levar uma turma, né, para minha aldeia para conhecer, né, para conhecer lá a aldeia, para conhecer as construções. Eu faço engenharia civil, né, e a professora ficou muito interessada em ver como é que as construções sustentáveis da minha aldeia, né? A casinha de taipa, né? Essas coisas. E também lá também na minha aldeia tem algumas construções de convênio com a Vale e ESPN, né? Que são as construções sustentáveis. E eles ficaram muito interessados em ver, entendeu? Por isso que a gente vai levar eles, né? Para eles terem essa vivência dentro da aldeia e ver como é que é realmente a aldeia, né? Porque, tipo, teve um lá que na cabeça dele, né? A gente namorava em Oca. Aí ele disse, Lucas, a gente vai conhecer a aldeia, né, e tal. Eu disse, sim, a gente vai conhecer a aldeia. Inclusive, eu vou conversar com um rapaz da Vale, né, para ver se ele manda um arquiteto ou então um engenheiro para poder explicar os projetos, né, que a gente tem na aldeia. Aí ele olhou para mim e disse, isso quer dizer que para fazer uma Oca precisa de engenheiro? Aí eu disse, não, pô, não é assim não. Tá, entendeu? Aí eu fui explicar para ele, disse, tá. Inclusive, né, de passagem, ele é bolsonarista, né? Ele é Tá. bolsonarista, tipo, aquele bolsonarista doente, entendeu? Aham, Tipo, uma vez que eu tive uma treta com ele, né? Uma treta, assim, entre aspas, né? tá. Que ele, tipo, falou É, algumas coisas para mim mesmo, bem pesado, eu falei, refutei ele, né? Esse cara tá totalmente errado. Era a questão dos Yanomamis, né? Ele ficava, tipo, fazendo piada, e eu me meti com ele, comecei a bater de frente com ele. tá Até certo. ele teve lá, né? Tipo, É, de xingamento, né? Não para ele, mas sim para o presidente dele, né? O ex-presidente dele, né? tá O, certo, Lucas. a estrada só tá assim por causa disso e tal. E o povo Yanomami só tá sofrendo hoje por negligência do teu presidente, cara. Comecei a falar um monte de coisa para ele, né? Aí, tipo, ele se tocou que realmente eu tinha me doído com aquilo, né? Aí depois, tipo, ele foi num particular mesmo, entre eu e ele, a gente foi, conversou bem, né? Tipo, até hoje eu consigo tentar quebrar esses estereótipos que ele tem na cabeça, né? Só que de lá para cá a gente já vem tendo uma vivência um pouco melhor com isso, né? Tentando quebrar os estereótipos, né? E Muito sempre, como a bem, gente falou aqui, né? Que tipo, a gente está na universidade, a gente não é só para estudar, mas a gente também tá para quebrar os estereótipos e militar a causa indígena, entendeu? E é isso que muito eu bem. queria. Muito bem, Lucas, muito bem. Muito obrigada, viu? A gente agradece muito aí pela sua militância, pela sua luta, e foi uma boa estratégia essa de você levar, né, a turma lá para conhecer a sua comunidade, né? Tem a facilidade que é próximo da, né, 100 quilômetros que você disse. Muito obrigada, viu, Lucas? E aí agora a gente tem a Regilane Guajajara. Eu acho que Eu acho seguindo que a já tinha ordem, pessoas na minha frente, isso professor. é isso Mas que eu é, ia é falar. porque tinha alguém na sua frente, mas aí sumiu. Não sei se baixou a mão, como foi. Seria Mas ele, enquanto. mas eu acho que eu acabei desistindo. Ah, Felipe. Tá aqui, Isso. Felipe Felipe é Potiguara. novato, bora dar Desistir também oportunidade de para a falar. galera. Tá. Na ordem da mão levantada, agora é a Regilane. Bora lá, É, Regi. isso. Vou ser breve, Felipe, aí depois eu passo a bola para ti. Não, sobre tudo que já foi falado aqui, para mim, eu acho que o mais importante, principalmente para quem está entrando agora, para quem ainda é calouro dentro das universidades, é se juntar aos coletivos que tem dentro das universidades, principalmente fortalecer os coletivos indígenas,
que estão sendo criados, eu acho que quase em todas as universidades onde tem indígena. Eu digo isso porque, a partir do momento que eu comecei a assumir a responsabilidade de estar à frente de um coletivo, a minha vida, tanto pessoal quanto dentro da universidade, ela mudou muito, porque a gente passou a assumir uma responsabilidade onde a gente pensava que, eu particularmente nunca pensei, né, que para mim seria tão importante. E hoje, através de tudo isso, de estar à frente do coletivo, de estar ajudando dentro das políticas públicas da universidade, porque, querendo ou não, quando a gente faz parte, né, desses coletivos, a gente tem que determinar para a universidade o que a gente quer, a forma que a gente quer e como a gente quer ser tratado dentro desses espaços. Então, isso é muito importante para todos nós. E dizer que, por mais que venham as dificuldades, por mais que a gente sofra preconceito, racismo, tudo isso, se a gente for parar para pensar, a gente vive isso há muitos e muito tempo, e que dentro da universidade são casos e casos que a gente vai enfrentar. Mas que a gente possa criar meios e mecanismos para tentar não deixar se levar através disso, né? Mostrar para eles que a gente também são pessoas capacitadas de estar ocupando aqueles espaços. Eu digo isso porque acho que há 2 meses atrás a gente foi receber uma denúncia, né, na reitoria da nossa universidade, e a gente teve que ir se apresentar na reitoria, eu como representante, uma das representantes do coletivo indígena da universidade, e aí, quando eu cheguei lá, a pessoa que estava na reunião, querendo ser mais autoritário do que nós povos indígenas, querendo dizer que eu sou a pessoa mais antiga do curso, e aí eu fiquei olhando aquilo e eu parei para pensar, né? Eu falei, tá, ela é a pessoa mais antiga do curso por idade, ou porque ela já caiu de bloco e está há muito tempo fazendo esse curso. Aí depois eu cheguei e falei assim, olha, então eu me orgulho em dizer que eu não sou a pessoa mais antiga do meu curso, mas que eu estou terminando o meu curso no tempo certo, que eu não precisei cair de bloco, não precisei ser prejudicada dentro da universidade, e estou muito bem, ao mesmo nível que outras pessoas estão, porque eles sempre nos veem como incapazes, como pessoas que não estão capacitadas para estar ocupando aqueles espaços, mas a partir do momento que a gente se levanta como liderança dentro das universidades, é isso que eu gostaria de deixar bem claro também, que independente do lugar que você esteja, você é liderança, e que a gente não venha deixar esse protagonismo morrer só porque a gente está dentro de uma universidade. E tudo isso é muito importante. Hoje, esse mês, a nossa universidade completa 10 anos, né, de existência, mas, porém, as políticas públicas e afirmativas que a gente criou juntamente com os espaços que a gente determinou que tivesse, a gente deu um passo muito grande. Hoje, eu faço parte da banca de heteroidentificação de dentro da universidade, então, todas as pessoas que entram pelo SISU, pelo processo específico, né, para indígena e quilombola, tem que passar primeiro pelos povos indígenas, pelo povo quilombola, e tudo isso foram conquistas que a gente teve através de muita luta, através do coletivo que foi criado. Então, isso é importante, a fortalecer a nossa luta, a gente ser mais unido, independente. Hoje eu estava vendo, né, as manifestações dentro das universidades. Eu sempre falo assim, nossa, eu acho que a gente é tão pouco dentro da universidade, mas quando eu vi manifestações com 4, 5 pessoas, eu falei, nossa, dentro da universidade a gente tem mais pessoas do que em outras, né? Então dá para a gente fazer muita coisa, né? Se a gente realmente se fortalecer mais o coletivo. E tudo isso é algo assim que me deixa muito assim, eu fico muito feliz. Eu estou praticamente no penúltimo período do meu curso, já vou passar a responsabilidade de estar à frente do coletivo para outras pessoas, mas eu me sinto muito orgulhosa, porque a luta que a gente travou dentro da universidade, a gente nunca perdeu, a gente sempre conquistou. Tudo que a gente pôs no papel e falamos assim, a gente quer isso, a gente foi, a gente conquistou. Então, hoje a gente faz parte da banca de heteroidentificação, hoje a gente tem o núcleo de ações afirmativas e equidades, que foi um núcleo criado como é que eu posso dizer, a pedido dos povos indígenas, e hoje a gente chega e pergunta para as outras pessoas, você sabe o que é o núcleo
de ações afirmativas e equidades da universidade, as pessoas falam, não, não sei, o que é isso? Aí a gente fala, nossa, isso era algo que era para vocês terem criado, mas foram os povos indígenas que exigiram isso. Então, tudo que tem sido conquistado dentro da universidade foi com muita luta e com muita resistência. Então, eu deixo esse recado para essa galera que está entrando agora. Vamos levantar essa bandeira aí e não baixem a guarda. Os preconceitos vão vir, os deboches sempre tem, mas a gente está aqui para mostrar que a gente é capaz de estar ocupando esses espaços e fazer muito melhor do que eles pensam, né? Porque eu falo assim, se hoje a gente tem uma universidade plural que acata os nossos pedidos, é porque a gente mostrou que a gente tem essa força e essa resistência de estar ocupando esses espaços e que eles têm que se adaptar aos nossos costumes e tradições. Obrigada, Regilane, obrigadíssima aí pela sua fala. Felipe avisou Rita, que... Oi? deixa eu só dar um aviso rapidamente, que eu Pois coloquei não, bem. coloquei aí no chat por conta do nosso horário, a gente quer seguir, né, que é até às 20h30, e quem levantou a mão, o próximo a falar é o Davi Chancaniwa e a Larissa Bezerra. Aí a gente está suspendendo, quer dizer, suspendendo as inscrições, tá bom? Uhum. Desculpa, Rita, te interrompi, pode continuar. Não, querido, obrigada aí você por nos alertar. Mas agora é Larissa, né? Aliás, é Davi, depois que é Larissa. Felipe desistiu. Oi, Davi, boa noite. A Ágata também desistiu. Boa noite, professora. Está me escutando? Sim, estamos sim, Davi. Estamos lhe Boa ouvindo noite. muito bem. Boa noite. Tá ok. Boa noite. E, primeiramente, vou me apresentar, tá? Meu nome é Davi, sou indígena do povo Riscariana, do estado do Amazonas. Então, como foi dito, vocês estão ouvindo? Estamos sim, Davi. Estamos lhe Tá ouvindo ok. perfeitamente. Pode Tá falar. ok. Então, como foi dito pelos parentes da estudante da universidade, né? Tanto no estadual, tanto no federal. Então, sobre a questão do racismo estrutural, né? Pelos discentes, docentes, até pelos reitores, tem essa situação, né? Então, outro ponto que foi colocado, eu vou só complementando, porque a situação é a mesma coisa. Então, eu vou só complementando o que foi dito pelos parentes, né? Então, a questão da adaptação, quando você entra numa universidade, muitas das vezes você fica muito perdido em relação até mesmo à metodologia, né, de cada curso, entendeu? Mas ao longo do curso a gente se acostuma, né, a metodologia de adaptação, e você consegue avançar, buscar conhecimento, buscar a informação, buscar interesse, né? Muitas das vezes, nós indígenas, dentro da sala de aula, às vezes tem a diferença também, porque muitas das Davi? vezes... Ô, Davi, sou eu, deixa eu te interromper rapidinho. Não sei se você percebeu, seu vídeo tá desligado. Você está com problema no vídeo? Não. Eu não tô. Então liga aí, moço, Desligado, essa né? câmera para a gente ver você. Tá bom, então. Com licença. Estava na rede aqui. Tá. Cheguei da faculdade agora. Então, dando continuidade, parentes, essa questão de adaptação, né, dentro da universidade,
que tem duas questões, né? Durante você entra na universidade, e às vezes é falta de interesse também do próprio os estudantes indígenas durante seminário, durante algum evento, ou até mesmo se alguém não queira participar do seminário, entendeu? Então, algumas pessoas, os caraiuá, a gente chama os brancos, que muitas das vezes eles não gostam de pessoa que não são interessados em participar, porque geralmente eles evitam justamente para diminuir a nota, entendeu? A pontuação do grupo. Então, às vezes, tem essa questão também, entendeu? Tem a outra questão, o racismo, tá? Então, outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, acredito que algumas universidades têm associações, né? E aqui na Universidade Federal do Pará, temos a Associação dos Estudantes Indígenas da UFPA, na qual temos a diretoria que assume essa associação. Então, essa associação é justamente para atender aos povos indígenas, principalmente os estudantes indígenas, tá? Dentro da universidade. Então, a associação também apoia na questão de luta da nossa permanência dentro da universidade, e luta os auxílios, que é muito importante para a gente permanecer estudando na universidade, né? Então, isso são fundamentais, é muito importante para a gente permanecer. É isso, parentes. Então, a gente tem... Além disso, a gente conquistou mais foi 2022, foi criado um IQ, tá? Então, ele atende os povos indígenas aqui da Universidade Federal do Pará, na qual eles ajudam os estudantes a fazer os trabalhos, seminários, artigos, enfim, todos os trabalhos. Então, isso é muito importante, a questão da a associação é muito importante dentro da universidade, pois ajuda bastante. Então, outra coisa que eu queria comentar aqui, muitas das vezes o termo índio é utilizado, entendeu? Mas nós, estudantes da universidade, não podemos aceitar, entendeu? Então, precisamos corrigir, né, todos os caraiuá, os brancos, que usam esse termo índio, até mesmo professores falam e usam esse termo. Uma vez eu falei na universidade, durante a aula expositiva, né, a professora estava comentando sobre os povos indígenas. Então, eu levantei a mão e atualmente não se utiliza mais o termo índio, entendeu? Então, temos que ter esse positivo, entendeu, na mente. Então, e a gente tem que lutar mesmo. Não é fácil para a gente enfrentar um professor, entendeu? Enfrentar até mesmo os nossos colegas. Então, agora, atualmente, outros professores, outros discentes também já têm ciente disso, eles sabem que não pode ser utilizado esse termo, e outros também que não conhecem os povos indígenas, eles já reconhecem, entendeu? Por quê? Muitas das vezes, hoje, nós, indígenas, já
já ocupamos todas as plataformas, né, digitais, por exemplo, redes sociais, Facebook, e até mesmo como que é aquele lá, antigo, o Kawaii, TikTok, entendeu? Tem muitos dos povos indígenas ali mostrando sua cultura, mostrando essa questão de racismo, os termos que não podem ser utilizados. Então, acaba abrindo a mente da população brasileira, entendeu? No caso, os Caraiuá. Então, isso trouxe bastante, assim, abrindo a mente desses pessoas que não têm conhecimento, entendeu? Então, era isso que eu queria comentar, tá? Então, e a gente segue lutando, resistindo dentro da universidade, e não é fácil, né? Todo mundo já sabe, a gente sofre, mas a gente precisamos enfrentar esses obstáculos, então precisamos seguir até concluir nossos cursos para a gente poder voltar dentro dos nossos territórios para ajudar nossos aldeias, né, nossos povos que estão ali. Então, só isso que eu queria colocar aqui, esses tópicos, estava complementando do que já foi dito, tá bom? Então, é isso, professora. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você, Davi. Muito obrigada. Então, a gente tinha alguns outros parentes aqui, né? A Larissa, né, desistiu em função do tempo, né? A Rigoberta. A gente agradece, né, essa disponibilidade de vocês em estarem participando e essa vontade, né? A gente tinha aqui assunto para ficar horas e horas aqui a fio conversando, né? Então, que mais outras oportunidades sejam criadas, né? Isso, que vocês continuem com essa garra aqui que vocês têm. Eu só queria destacar aqui que, para finalizar, né, me despedir de vocês, alguns pontos que vocês trouxeram, né, muito importantes aqui da fala. Seguramente, né, esse medo, né, de falar, ele tem que ser rompido, né? Não dá para ficar calado, isso foi enfatizado em várias falas de vocês, né? Então, tem que ter esse movimento, né? Não dá mais para escutar expressões de preconceito e ficar calado, né? E aí, claro, né, responder na altura do que somos nós que devemos ser educadores, né? E vocês têm desempenhado esse papel, quando vocês vão explicar o que é povo indígena, que o nome não é tribo, né? Quando vocês convidam para conhecer os territórios de vocês, quando vocês se apresentam e querem, né, e fazem com que essas pessoas aprendam sobre quem somos nós, sobre as nossas histórias e as nossas culturas, isso é muito educativo da nossa parte, né? Então, seguramente não dá para que a gente, como muitos de vocês disseram aqui, além de sermos estudantes, temos que ser militantes para sermos vistos. Isso é muito bacana nessa consciência. Nós não passamos despercebidos, né? Seja nós nos apropriando das tecnologias que os não indígenas acessem, né? Como estar na universidade, morar em cidades que alguns de nós moramos, ter acesso a equipamentos, ter acesso a bens, como, por exemplo, um transporte, né, como um carro, isso não faz com que a gente deixe de ser indígena. E seguramente a gente é notado, né, enquanto indígena, seja por um momento em que alguém se aproxima da gente para nos conhecer, seja alguém que se aproxima da gente para expressar essas situações de desconhecimento e desinformação que está na base também do racismo e dos preconceitos que são explicitados, né, que são verbalizados, são manifestados por essas pessoas, né? Seja porque também nesse movimento, e isso é uma fala do movimento de mulheres indígenas, né? Os nossos corpos, territórios, né, trazem narrativas de quem somos nós, né? E histórias de resistência, histórias, né, de que
nós, povos indígenas, milenarmente temos aprendido a resistir, a sobreviver, através dessas estratégias diferentes que a gente aciona. E outra questão que também foi muito reconhecida aqui por vocês é a necessidade de participar, né, da luta estudantil, de fortalecer os coletivos indígenas que já tem na universidade, e onde não tem, criar, né? E é muito importante isso. Eu acho que de fato, né? Se a gente tivesse um pouco mais de investimento para fortalecer esses coletivos, nessas associações dentro das universidades. Já estou deixando, viu, os nossos queridíssimos aí do ISPN, já estou deixando aqui algumas reivindicaçõezinhas aqui bem explícitas, não é nada implícito, tá bem? Então, queria agradecer muitíssimo mais uma vez pelas oportunidades, né? Dizer que eu gosto muito de estar nesse espaço, de estar com vocês, de ouvir vocês, tá certo? E deixo um grande abraço e uma grande saudação a Potiguara para todo mundo. Um beijo e até a próxima. Bom, Oi, pessoal. cortei, desculpa. Oi, José. Hein, só dar uma fala para a Rita aí, rapidinho. Tá ouvindo? Liga a sua câmera, a gente quer ver você. É a Penquei. Vocês já Então, viram. isso, estamos ouvindo sim, Parenta, pode falar. Ficando escuro. Oi. Não, eu queria só dizer assim, né? A Rita. Não, primeiro você diz para nós onde é que você está, a gente quer saber. Eu estou na aldeia. Muito bem. Na aldeia, na minha casa. Sim. No meu esconderijo. Muito bem. Eu queria só falar assim, para a Rita, né? A Rita é uma Sim. mulher, né? Sim. Desde que ela iniciou falando as lutas dela. Então, eu vejo que é um exemplo para nós, né? Para nós estudantes, que nem o Ailton, né? O Wilton, sei lá, o Elderson. O Ailton Krenak, né? Sim. Também é um exemplo, né? É uma inspiração, né? É o nosso incentivo, né? Quando eu vejo, assim, eu fico mais incentivada, né? De ver a palestra, ouvir, né? A fala de vocês. Então, eu só quero agradecer, né? Pelas falas, desculpa aí os de frente, né? Agradecer a Rita, né? Que foi bom essa conversa, é pouco tempo, né? Mas deu para falar muita coisa. Então, foi uma palestra bem interessante, né, para nós, né? Que eu falo assim, porque eu nunca saí da aldeia, né? Nós saímos aqui da aldeia quando é para ir para o movimento em Brasília. A gente vai, como é que eu digo? Junto, né? A comunidade vai junto, né? Agora, para ir sozinho, assim, que nem muitos vão, né? Eu não tenho o meu costume ainda, né? Estou acostumando, eu estou engatinhando ainda. Então, quero agradecer pela fala, né? E pelos organizadores aí de frente, que nós possamos continuar, né? E abrindo a nossa mente e aprendendo a falar. Eu não sou muito de falar, não, mas agora eu... Você está que tá, viu? Você está faladeira. Muito bem. Então, tá, era isso. Tchau, obrigado, viu? Tchau, obrigada a você. Um grande abraço. Outro. Então, parentes, né, estudantes, a gente está chegando no final, né, de mais uma roda de conversa. Eu acredito que foi bem produtivo, acho que a colocação de cada um, né, nos ajudou a entender a realidade de muitos, né, como eu falei no início, que são realidades diferentes dentro da universidade, e muito até conversam entre si, né, a questão do racismo, preconceito, é uma realidade que, infelizmente, ainda nós enfrentamos no campo acadêmico, né, mas como a gente está nesse processo de construção e desconstrução
desse passado obscuro, não é? Então, a gente ainda tem que estar bem articulado para continuar enfrentando essas situações, né? Bom, dito isso, nós só queremos agradecer a todos, né, pela disposição de cada um, né, de estarem aqui. Eu sei que é bem cansativo, muitos estudam o dia inteiro, chegar ainda, a nossa parenta Rita está no terceiro aí já, mas fizemos um esforço para estar aqui e a gente só quer agradecer mesmo, assim, pela presença. E é isso, a nossa dinâmica é essa, né? Vai passar por José, se ele que fazer o encerramento aí, o nosso parente também, José Carlos Tupinambá, não é? Está com você. Isso. Queria, na verdade, agradecer a participação, né, da Rita, sempre disponível quando a gente faz esse convite. Eu acho que, como o Elderson falou, a fala dela traz questões que acabaram de sair do forno, que às vezes a gente está nessa correria da universidade e acaba não sabendo, né? Inclusive, essa questão da criação da universidade indígena, que é um ganho muito grande para o movimento, né? E a gente que está um pouquinho mais além na estrada, né, Rita, tem lutado para isso, para que um dia, quem sabe vocês que estão na universidade hoje, fazendo um curso de graduação, né, possivelmente a universidade chama a gente para essas questões do ensino superior, não possam, no futuro, serem professores dessa universidade, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nesse sentido e nesse projeto de futuro, né? Agradecer a Rita, agradecer o Elderson por essa brilhante participação aí como mediador. Possivelmente, numa próxima roda de conversa, a gente vai chamar mais outros estudantes indígenas para contribuir aqui com a roda de conversa do People. Antes da gente encerrar, vamos fazer aquela foto nossa, toda a roda de conversa, a gente faz uma foto bem bonita para a gente deixar como registro. Eu estou com 3 telas, essa é a primeira, então eu vou tirar a foto da primeira. Bora lá, todo mundo aí, um sorrisão bem bonito. Tirei, agora eu vou para a segunda tela. Quem não tiver com a câmera ligada, por favor, ligue. 1, 2, 3 e... Foi. Agora a terceira tela. Tem umas pessoas que estão com a câmera desligada. Se puder ligar para a gente tirar a nossa foto, eu agradeço. Pronto. Povo bonito desse fica querendo não se aparecer. Se eu fosse bonita assim, eu queria estar aparecendo toda hora. Estão se escondendo, né, Zé Carlos? Pois Pois é. um beijo, viu, novamente. Beijo, Rita. Até mais. Até mais. Obrigada, Rita. Obrigada pela sua participação e a de todo mundo aqui essa noite. Obrigada, Até a querida. próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Até mais. Boa Camila, pode noite. encerrar a Tchau, gravação. gente. Tchau, gente. Boa noite.